Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo notícias muito positivas, dentre elas o fato do dólar ter sofrido hoje um recuo muito acentuado. Resta saber se esse recuo continuará para níveis racionais ou se simplesmente essa mercadocracia ou a Faria Limocracia voltarão a tentar fazer um sequestro em relação à economia para emparedar o governo, para imporem ao povo brasileiro uma série de sacrifícios que essas criaturas invisíveis jamais topariam fazer nas suas vidas pessoais, nas suas particularidades. Bom, eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos e também falar das filas, né, que continuam a andar para desespero desse universo do mundo cão bolsonarista. Antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, hoje, certamente nós veremos muitas repercussões nos telejornais logo mais à noite, praticamente a despedida de Roberto Campos Neto, esse milionário que ocupou aí o Banco Central, de uma forma a colocar a extrema-direita comandando a política econômica aqui no nosso país, mancomunada com aquilo que a gente chama de o mercado financeiro, os especuladores, as figuras que estão encasteladas em alguns escritórios, sempre fazendo alguma coisa sem se importar com o povo brasileiro. Afinal de contas, o povo para essas criaturas é apenas um detalhe. Bom, e o Galípolo falou na sequência também, as perguntas foram feitas e a gente quase não percebe diferença nenhuma entre o Roberto Campos Neto e o Galípolo na fala. Isso é uma coisa muito preocupante, exceto se o Galípolo, uma vez empossado agora, comandando de fato o Banco Central, ele venha a ter um outro tipo de diálogo, um outro tipo de comportamento em relação à política econômica, em relação aos patamares, em relação à taxa de juros aqui no nosso país. Porque o Banco Central tem operado como um entrave, um inimigo da nossa nação, um inimigo do governo, e como eu tenho dito para vocês, quando a gente coloca essas figuras enquanto inimigas de um governo, eles são inimigos de nós, porque o governo está a serviço do povo, ou deveria estar sempre a serviço do povo. Não é o que acontece em algumas sazonalidades, porque de vez em quando entra um boneco do posto, um fantoche como o Bolsonaro, mas, de modo geral, os governantes são eleitos para cuidarem dos interesses do bem-estar do povo, né? Câmara aprova em primeiro turno PEC com novas regras para abono salarial e desidrata mudanças no Fundeb. Essa aprovação pode ter contribuído para que o dólar tenha despencado de 6,30 para 6,11. Acho que o patamar que ele vai fechar hoje vai ficar nisso, 6,11, 6,10, por aí, né? Teremos aí a confirmação logo mais quando a gente terminar o nosso papo aqui. Bom, mas esse é um indicador de que a proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional, que infelizmente dá uma tungada em eventuais crescimentos da massa salarial aqui no nosso país. Eu digo eventuais porque o salário mínimo ele fixa um piso. Isso não significa que no setor privado que os empregadores, que a economia sejam fortalecidas de uma tal forma para que os trabalhadores possam ganhar valores maiores ou terem uma massa salarial no conjunto superiores àquela que é fixada pelo salário mínimo. Mas, enfim, não deixa de ser um objeto de crítica em função de tudo aquilo que tem sido defendido pelas forças progressistas e durante a campanha pelo presidente Lula. Então agora nós vamos ver qual será o comportamento desse mercado, da mercadocracia, porque o que eles querem mesmo é vir outro pacote aí, gente. Podem aguardar, podem anotar o que eu estou falando aí. Logo, logo vai ter gente querendo montar um outro pacote aí, vai vir uma nova onda de chantagens. Na matéria de hoje eu conversei com vocês mais cedo, que tem o seguinte título aqui no Valor Econômico. Para reverter alta do dólar, é necessário pacote significativo de contenção do gasto descastelar. Conversei com vocês sobre o comportamento desses seres invisíveis, que eles estão, de um certo modo, fazendo tantas provocações à nossa realidade, que não será surpresa se o presidente Lula, quando começar a fazer as suas lives, para começar a dialogar com a sociedade, que é uma reivindicação nossa aqui, que ele parece ter compreendido e parece que colocará em prática,
nós poderemos perguntar quem são esses agentes do mercado, quem são as figuras detentoras dos CPFs, porque eles querem impor a seres humanos de carne e osso algumas situações. Nós queremos saber se essas criaturas também são de carne e osso, se aquilo que eles querem contra o povo brasileiro, se eles estão dispostos a fazer também em termos de sacrifício. Eu vou retomar o tema, vou fazer aqui só esse pequeno parênteses aqui, porque o bolsonarismo continua feliz, eles continuam super felizes, porque para eles, quanto mais o Brasil estiver em risco, quanto mais a nossa economia estiver com algum tipo de problema, para eles será maravilhoso. Eles apostam no quanto pior, quanto mais balbúrdia, melhor para eles. Eles não conseguiram destruir a nossa democracia e agora, como força auxiliar dessa mercadocracia, que eu tenho apelidado aqui com vocês, eles estão ali colocando as suas mãos, as suas manguinhas para fora, né? E hoje no DCM tem uma matéria aqui que repercute outras matérias também. A esperança de Bolsonaro para reverter sua inelegibilidade em 2026. A gente fica impressionado como é que alguns veículos estão verbalizando, dando enfoque a esse tipo de situação, sem levar em consideração que o Bolsonaro estará preso em 2026. Não tem escapatória, gente. Ele pode até, num milagre, num meteoro que caísse lá no Tribunal Superior Eleitoral, conseguir reverter alguma coisa. Só que o Tribunal Superior Eleitoral já não tem mais competência para reverter a elegibilidade ou inelegibilidade do inelegível. Quem trataria dessa questão é o Supremo Tribunal Federal. Isso no Tribunal Superior Eleitoral já é coisa julgada, isso já está pacificado. Ele não recupera sua elegibilidade ali. E no Supremo Tribunal Federal, aí que não vai vir mesmo. No entanto, fica um monte de gente, né, ainda especulando sobre essa possibilidade, sem levar em consideração isso aqui, que o senhor Paulo Gonet não vai tirar nem férias. Ele vai ter que trabalhar agora, segundo nós estamos vendo, né, em cima desses processos todos, desses inquéritos, que ele vai ter que dar uma satisfação para a sociedade sem prejuízo dos outros do período da pandemia, que nós não podemos deixá-lo esquecer jamais, né? Bom, matéria aqui diz que Gonet vai trabalhar nas férias e cresce a expectativa de denúncia rápida no inquérito do golpe. E tem mais, tá, gente? Esse negócio de não ter férias parece que está motivando outros ministros também, né? O ministro Flávio Dino também acabou de declarar que não vai tirar férias também, não vai fazer jus dessas férias. Então nós teremos o Paulo Gonet, a equipe de Paulo Gonet trabalhando, são 8 procuradores da República, com todos os auxiliares cuidando dessas histórias aí, agentes da Polícia Federal, ministros da Suprema Corte e algumas criaturas que estão no xilindró, como o general Braga Neto, ali chamando, né, para vir também o Bolsonaro, que é a figura que logo, logo estará no xilindró junto com ele. A nota fica por conta dele ter contratado, né, um advogado que foi advogado de José Dirceu, que é uma pessoa que entende que uma delação premiada é uma forma de defesa. Quem sabe aí a gente não se depara com mais uma delaçãozinha do general solitário agora, abandonado pelo Bolsonaro, né? Bom, falei com vocês mais cedo dessa fala aqui do ex-ministro Maílson da Nóbrega, né? Se você não viu, vou colocar aqui esse trechinho aqui para a gente fazer um comentário rápido. Vamos lá. Nós, vocês que estamos trabalhando, né? Então, e os que têm salário, né? Então, daí o salário mínimo sendo reajustado pela inflação e mais um ganho real inteiramente justificado, tá certo? Segundo lugar, Então é o seguinte, retomando aqui, ele está dizendo que só tem 3 medidas que poderiam fazer com que o dólar recuasse, que o mercado, a mercadocracia, a Faria Limocracia viessem a depositar alguma confiança no governo Lula. Primeira coisa é pegar o aposentado e escalpelar o aposentado. Para o Maílson da Nóbrega. Aliás, senhor Maílson, o senhor abriria mão também de alguma parcela dos seus vencimentos de aposentadoria? O senhor deve receber, né, alguma aposentadoria. Duvido que o senhor, já com seus cabelinhos brancos, o senhor não esteja recebendo também uns caraminguás, né? Mas o senhor, como deve estar com uma boa condição, o senhor abriria mão de alguma aposentadoria? Segunda proposta de reforma constitucional, eliminando a vinculação de impostos a gastos com saúde. Por falar em gasto de saúde, o senhor toparia rasgar o seu plano de saúde, sua carteirinha? O senhor jogaria no lixo para ficar 1 ano sem pagar plano de saúde? O senhor ficaria sujeito aos serviços do SUS? Se o senhor fizer isso, aí eu vou dizer que há uma coerência, né? Porque a saúde dos outros, o senhor acha que faz sentido atacar, né? Em terceiro lugar, uma coisa semelhante para a educação.
Qual é a probabilidade disso acontecer? A meu ver, zero. Ou seja, ele quer que corte também recurso da educação. Eu quero saber se os seus filhos, o seu neto, o senhor tiraria todo mundo de escola particular, de cursos, o senhor diminuiria o acesso à educação de toda a sua dinastia, também para fazer um sacrifício para a nação, né? Mas para os filhos dos outros, o senhor acha que isso é decente? Então, gente, a gente tem que desmascarar essas figuras o tempo todo. E fica até uma questão aí para levantar, quando o presidente Lula começar a ter mais contatos com a sociedade através de lives, através de encontros, que ele seja desafiado, inclusive, a tocar o dedo nessa ferida, a mostrar que essa gente canalha e bandida que comanda o mercado aqui no nosso país, que essa gente quer fazer com que os preços nos supermercados aumentem, que a vida do povo brasileiro fique mais difícil. Eles querem mais sacrifícios, mais situações ruins para o povo brasileiro. Então, isso tem que ser deslocado para os causadores principais, porque senão o governo fica apenas como um refém no meio dessa história. É como se o governo pudesse controlar todas essas situações ao mesmo tempo. É bem verdade que o governo Lula nunca se confrontou diretamente com o modelo econômico que nós temos aí. Ele tenta, de uma forma conciliadora, fazer com que a sociedade passe por um processo ganha-ganha. Que o empresariado ganhe, os banqueiros ganhem, todo mundo ganha e o trabalhador ganhe também. Só que, para diminuir o abismo social que nós temos no Brasil, seria necessário que os setores que são mais bem aquinhoados contribuíssem ou fossem mais responsabilizados fiscalmente aqui no nosso país. Esse modelo, que sofre mudanças muito tímidas, houve agora uma reforma tributária que está sendo muito comemorada e de fato será muito positiva, mas o presidente Lula ele está sendo sequestrado do ponto de vista da sua vontade de fazer coisas mais positivas por essa gente toda. Então é necessário que eles sejam expostos, que as empresas, as financeiras, os personagens, que eles sejam colocados, como o seu Maílson aqui, para que o público saiba. Bacana, você quer fazer sacrifício com o corpo, com a vida, com a saúde da família dos outros? Então dê um exemplo. Aí sim a coisa fica honesta, fica sincera, né? Caso contrário, vamos buscar outras alternativas. Tem mais de 500 bilhões de reais aí em incentivos fiscais para alguns setores que poderiam ser tocados. Mas isso as pessoas do mercado não querem, né? E também não querem mexer também nos juros da dívida. Então, são situações que isso tudo está ajudando a provocar debates no Brasil. Nós vamos aqui jogar luzes sobre eles. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!